Bem-vindos, boa noite a mais uma live da pós-graduação em Medicina Intensiva. Hoje eu estou aqui com o Dr. Rodolfo Melaré, com a professora doutora Rita Maria Lino Tárcia também. E a gente está aqui já com, olha lá, hein? O Jorge está aqui no chat já conosco. Convido todos vocês que já estão acompanhando as nossas lives. Quem chegou agora também, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Fiquem à vontade para interagir conosco no chat, com o Dr. Rodolfo. O Dr. Rodolfo gosta de interagir. Para vocês que não conseguiram entrar ao vivo, essa live vai ficar gravada também no YouTube, será transmitida depois. E vocês podem acionar pelos nossos canais. A gente tem um grupo de WhatsApp rodando da turma de pós para você poder conversar com o Dr. Rodolfo também. E vou deixar agora que ele vai falar sobre um tema muito, muito legal hoje. E ele fez uma baita apresentação aí para vocês. Boa noite, Dr. Rodolfo. Boa noite, gente. Vamos lá? Obrigado aí pela presença e esforço de vocês. Vou colocar aqui, vou já compartilhar minha tela aqui. Vamos lá. Gente, a aula de hoje tem muito conteúdo técnico, porém, eu quis dar uma surpreendida, porque é, a ideia inicial da pós sempre foi de colocar muito conteúdo, se preocupar com o conteúdo. A gente pode ver o número de horas da pós, já é um indício, um insight disso, né? Porém, o que me preocupa é como a gente vai lidar com esse conteúdo todo, né? Eu quero que a pessoa que faça pós saia com muito conteúdo, porém saia um médico diferente. Em nossos encontros, nos finais de semana, na segunda-feira após o encontro, a aula, o módulo, a gente seja capaz de aplicar tudo isso. E não só a medicina intensiva, mas como todo médico, eu vou colocar algumas coisas aqui que ao longo da experiência da gente como profissional, a gente vê que faz muita diferença. E que não são habilidades técnicas, são habilidades não técnicas, entendeu? Que alguns chamam de soft skills, outros de golden skills ou de power skills, né? Coisa bonita de se falar, mas é como a gente deve ser realmente. E os cuidados que a gente tem que ter para não levar para aquela relação que a gente vai ter com família e doente, ainda mais num contexto de doença crítica, né? Tomar o cuidado de não criar expectativas, não contaminar a relação, entendeu? Então, vai ser um misto de informações técnicas, vou dar insights de como a gente vai aprender isso na pós, mas a gente vai ter em todo módulo alguma coisa assim, ó, como lidar, como informar, como coletar a informação devidamente com a família, como periciar o caso de forma rápida e ética sempre, entendeu? Vamos lá, eu sou Rodolfo Melaré, formado em 2006 pela Universidade de São Francisco, né? Desde primórdios da minha faculdade, eu depois da aula ia na UTI lá fuçar, tentar aprender, me identifiquei com o médico da UTI já, acho que eu já tinha meio que o perfil disso, né? E passava horas aí, dias e dias lá, depois da aula, fuçando a UTI com o médico, aprendi muita coisa com ele. E é bem o que a gente faz na pós, né? Ele andava junto comigo, pegava na minha mão, coletar exame, fazer procedimento invasivo. Desde o primeiro ano eu já comecei a ter esse contato. Eu me formei em 2006, a trajetória minha é medicina interna, depois medicina de emergência, terapia intensiva e neurosonologia, todas elas tituladas pelas sociedades, pela Associação Médica Brasileira. Meu contato com o academicismo sempre foi através de ligas, né, desde a faculdade, depois como professor de ligas. Fui contratado na São Francisco, na minha casa, onde dei aula por 4 anos. Foi uma experiência maravilhosa. E desde o primeiro ano, dei aula de bioquímica até o sexto ano, eu dei aula de atendimento, parada, de SAMU. A gente fazia um contexto de pré-hospitalar no sexto ano com os alunos. Depois fui para a Unicamp, onde
fui para assistência e para o ensino e para pesquisa lá. E fiz o mestrado para, né, para consolidar na área acadêmica. E desde então, diariamente, eu faço exatamente o que a gente vai ver hoje. Diariamente. Seja como gestor de equipe ou como o assistente direto, o médico que lida com o doente, a família diretamente, é o meu dia a dia. Bom, vamos lá. A jornada nossa hoje vai transitar entre os soft skills até atitudes que fazem muita diferença no primeiro atendimento, atitudes técnicas e atitudes não técnicas também. Exemplos de avaliação neurológica, expiratórias e hemodinâmicas. É um apanhado geral, é uma ideia geral, não dá para a gente fazer tudo isso numa aula, né? E depois falar um pouquinho do POCUS e seus benefícios, que é um complemento que na emergência, como atitude primária, atitude que a gente faz, como o próprio Maurício já falou na aula de emergência da semana passada, complementa em muito o exame físico nosso, que é um exame físico, muitas vezes, com pouca informação clínica, é um exame físico pobre, que não direciona muita gente e vai ajudar. Então, é um pouquinho de soft skills, um pouquinho de technical skills e o que a modernidade, o que de avanços tecnológicos pode trazer, e realmente hoje, não estou sendo demagogo, não. Eu uso ultrassom todo dia, eu tenho ultrassom na minha bolsa, que eu posso mostrar para vocês no final da aula, que está aqui na minha mochila. É realidade, entendeu? Primeiro, gente, entender que existem modelos de classificação de gravidade. Na cabeça do médico, ele tem que entender e conviver muitas vezes com esses modelos em emergências, ver como é feito, faz com que a gente raciocine crie muitos padrões e perfis de gravidade e entenda já quem a gente tem que atender antes e atender depois. A matriz de Eisenhower, que é usada hoje no mundo corporativo, ela tem que ser incrustada na cabeça do médico da emergência. Quando a gente olha aquele salão cheio de paciente, a gente tem que entender quem é urgente e não urgente, qual quadro é importante e não importante, e prioritariamente resolver o que é importante e urgente. Essa matriz de Eisenhower é uma matriz para organizar as tarefas e as metas que a gente tem que fazer no dia de trabalho ou em um projeto. Entenda o médico como a emergência sendo o seu escritório e os pacientes, cada problema ou cada projeto que ele tem que resolver, ou tem que, pelo menos, conhecer muito bem para tentar propor ou montar um plano terapêutico. Então, a gente tem que identificar nessa matriz quem é urgente e importante, que é o que a gente vai fazer imediatamente, prioritariamente, e quem não é urgente nem importante, que a gente não vai deixar de pensar nesse paciente no momento até que os importantes e urgentes sejam atendidos e resolvidos. A gente trabalha com equidade no pronto-socorro e, logicamente, no nosso pronto-socorro, a importância e a urgência é a nossa prioridade. Então, a gente vai falar muito disso na pós, de como priorizar, de quais sinais a gente usa para classificar como urgente e importante os nossos pacientes. E não é só paciente para paciente, não, o seu João é mais grave que o seu José. É o momento da doença, conhecer o momento. Por exemplo, esse artigo do Jean-Louis Vincent, que é uma sumidade na terapia intensiva, ele fala muito, principalmente, gente, na terapia intensiva, que a gente assiste o doente de forma mais horizontal. Na emergência é um quadro, é um atendimento mais transversal, né? Tudo bem que alguns pacientes acabam tendo alta depois de doença crítica que nem chegou aí para UTI, fica no pronto-socorro. Isso é um problema em pronto-socorro brasileiro. Mas, quando o paciente está na UTI já em cuidado intensivo, a gente tem que entender os momentos do doente, porque existem condutas específicas, né? Tem a fase de salvamento, onde você usa tanto abordagens clínicas de diagnóstico mais pragmáticos, usa mais sinais ou informações de forma mais pragmática. Quando eu uso POCUS na fase de salvamento do paciente, eu uso protocolos enxutos,
né? Eu vou avaliar um pulmão, vou pegar 38 janelas? Não, gente, não dá tempo, o paciente precisa ser salvo. Vou pegar 2 ou 3 janelas de cada lado e pronto, eu tenho uma conclusão mais pragmática para salvar o doente, né? Exemplo, choque, o paciente está chocado. A gente já viu nas aulas de choque quais são os sinais. Ele está chocado. Qual é a causa do choque? É distributivo, cardiogênico ou o maior componente, é o componente atual que fornece aquele estado para o doente? Ele é distributivo, cardiogênico, hipovolêmico, né? É um choque hipercinético, hipocinético, né? Entendendo isso, fazendo a primeira conduta, o paciente estabiliza, a gente vai para uma fase de otimização do doente, onde ajustes finos, né? A fase de otimização e estabilização. Onde eu vou usar o ultrassom, eu vou começar a entender, não só para fazer o diagnóstico, mas para entender o tratamento. Ventilação mecânica, esse paciente está com mobilidade pragmática, quantas janelas eu vou usar? Eu tenho o paciente mais estável, mas com controle da situação, eu posso usar mais janelas pulmonares para eu classificar melhor o doente, classificar o quanto de acometimento pulmonar ele tem, né? Eu posso, na estratégia de fluido, na fase de salvamento, eu dou fluido com alíquotas pragmáticas. Já na fase de estabilização desse paciente, eu tenho que entender se eu vou beneficiar ou prejudicar o doente com a administração de mais fluido, entendeu? Por quê? Eu sei que tanto a, a, a falta a hipovolemia quanto a hipervolemia são danosas para o doente. E se eu oferecer volume para o paciente de forma iatrogênica, eu posso piorar a função renal, posso piorar a função orgânica dele. E desde a fase de descalonamento, que é essa última fase onde eu vou entender como eu vou retirar o doente do cuidado crítico, que eu já iniciei, né? Como que eu vou estubar, se o paciente tem condições de estubar, se o paciente tem condições hemodinâmicas para isso, né? Para eu tirar drogas, né? Quanto mais eu mantenho droga vasoativa para um paciente sem necessidade, maior é a mortalidade desse paciente também. Porque a própria droga vasoativa pode, como a gente viu na aula de choque, aumentar o lactato e prejudicar o paciente. Então, o nosso cuidado, quando ele passa a ser excessivo, ele também prejudica o doente. Então, por isso essa complexidade é a magia da terapia intensiva, entendeu, gente? E a gente vai entender isso. Toda aula, toda doença, toda estratégia vai ter essas fases. A gente vai individualizar, a gente vai perguntar e vai estimular o doente, o nosso aluno a entender qual fase da doença esse paciente que a gente está tratando, né, simulando, ele está. Então, atitudes pragmáticas ou atitudes técnicas que fazem a diferença na emergência, gente. Basicamente, assim, uma listinha para guardar no bolso, é avaliar a responsividade. Isso, mas isso é fácil? Gente, é imprescindível saber avaliar a responsividade. Não é de qualquer jeito, não. Tem que ter, tem técnica, e o ACLS fala disso, e como a gente faz, e o que a gente faz, caso o paciente não tenha responsividade. A gente tem que entender e saber como chamar. Dependendo de como eu faço essa ação, se o paciente não está responsivo, não tem pulso, dependendo de como eu aciono na rua, serviço de emergência, ou aciono os populares, ou aciono na UTI uma equipe, o pessoal pode se desesperar ao invés de todo mundo entrar no leito, se organizar e cada um ter uma função e ter uma resposta harmônica para o atendimento desse paciente. Uma regrinha mnemônica que eu uso, que já é consagrada, é o MOV, que é monitorização, oxigênio, veia, exame físico. Independente do paciente que deita na maca com algum problema ou que volta, tem alguma intercorrência, monitore esse doente, entendeu? Dá oxigênio, mas precisa, não precisa, o paciente dá, primariamente dá o oxigênio, depois você vê se realmente o paciente era a falta de oxigenação que era o problema, entendeu? Veia sempre, gente, 1 ou 2 acessos calibrosos sempre, e exame físico. Usar o POCUS, isso é imprescindível, eu sou uma pessoa que adora, ama o POCUS, então eu sempre vou falar para usar e vai usar, e todo mundo que entende, experimenta, estuda um pouquinho, vê o benefício, né? Avaliar o nível de consciência e conteúdo e déficits, né? Sinais de desconforto respiratório e sinais de choque, como a gente já falou na última aula.
Avaliação, eu vou dar insights de rápidas, assim, e coisas que a gente pode inovar, né? Quando a gente fala avaliar nível de consciência, a gente já pensa na escala de Glasgow, mas tem a escala Foursquare, que eu convido todo mundo a conhecer, quem não conhece, lê o artigo, é um artigo muito tranquilo, onde ele propõe outras modalidades de avaliação, além dos que o Glasgow coloca. O Glasgow, classicamente, foi uma escala criada para trauma. Quando a gente tem um doente clínico na UTI, ele pode se o Glasgow é insuficiente, mas faz parte da nossa avaliação, até porque a gente faz isso muito rápido, a gente já faz isso meio que automático, a gente conhece muito bem a escala, né? E o Foursquare, ele acrescenta algumas alterações de mímica facial, de movimento, de postura motora, né, alterações pupilares e ritmo respiratório, que a gente sabe que o paciente neurológico, com alteração neurológica, pode ter, por alteração bulbar, ritmos ventilatórios assincrônicos. Né? Muitas vezes o paciente tem um evento e a gente vai perceber que ele começa a ter uma desincronia com a ventilação mecânica. O ventilador e ele não se conversam mais. A gente vai checar pulmão, checa exame, checa tá tudo bem. Aí você vai fazer a avaliação neurológica, aparece lá um sangramento ou uma lesão neurológica nova que o doente apresentou durante a internação e apresentou, às vezes, entubado e sedado. Você não percebe o déficit motor do doente porque ele está completamente imóvel lá, né? O exame físico é muito pobre nesse momento. Então, o MOV, né, monitorização, oxigênio, veia, exame físico, isso a gente fazia desde no SAMU, isso era uma regra. O paciente deitou na maca, deitou na maca do SAMU, na maca do pronto-socorro, chegou na UTI, as primeiras coisas, até protocolos de admissão em UTI, a gente já coloca monitorização, oxigênio, veia, enfim, não é trocar fralda do doente, trocar cama, deixar bonitinho com a cobertinha, porque muitas vezes já aconteceu do paciente cobertinho até aqui, começar a ficar hipotenso, taquicárdico, a hora que a gente foi tirar a coberta, ele tinha sacado um catéter de diálise que estava na perna dele e estava toda a cama cheia de sangue e a gente não estava entendendo o que estava acontecendo, entendeu? Então, expor o paciente, examinar o doente de forma pragmática mesmo, entendeu? Então, essa regra ela é muito importante. A gente vai em todo insight de atendimento, seja ele numa aula de parada cardiorrespiratória ou numa aula de um AVC agudo, a gente, de déficit neurológico, né? O protocolo de AVC, a primeira coisa a gente deita o doente, monitora oxigênio, veia calibrosa, né? E, se possível, duas, e o exame físico, aí o exame físico é, obviamente, direcionado para o problema do doente, né? Insuficiência respiratória, gente. Frequência respiratória alterada e saturação baixa, o Covid ensinou a gente isso, são preditores independentes de mortalidade no paciente durante a internação, né? Então, a gente tem que entender e tratar de forma peculiar desconforto respiratório. Não tem como, salvo a gente tem contato em UTI com muito doente pneumopata. Mas aí o paciente já tem uma história, ele já satura mal em casa, e você percebe que ele dorme tranquilo e fica bem, numa boa, come, está feliz com 88, 89 de saturação. Mas o paciente desconfortável, né? A gente vai na pós abordar isso aí. Qual as condutas iniciais que a gente faz com o paciente com desconforto? Quais os sinais, né? Às vezes os sinais que, apesar do paciente falar, não, doutor, eu estou bem, mas você vê lá batimento de asa de nariz, né? O paciente aciona músculos acessórios que não costuma assumir, né? Na ventilação, musculatura cervical, musculatura intercostal, né? A gente vai entender a biomecânica da caixa torácica e da harmonia, porque às vezes o paciente, sabe aqueles doentes que ficam, que a gente está em fase de extubação, o desmame ventilatório num paciente que não tem a parede abdominal íntegra, os casos que tem peritoneostomia, paciente que passou por uma doença abdominal, né, que não conseguiram fechar o abdômen, muitas vezes o paciente tem desconforto só
por conta da desestruturação e da interação entre o core, né, o abdômen e o tórax. A físio atua muito bem nessa parte. E a gente vai usar o ultrassom, o POCUS também, na insuficiência respiratória, desde o início, desde da admissão do doente, e é como a gente examina todo dia o doente, a gente vai fazer seriar o exame de POCUS também, entendeu? Para entender se esse paciente com insuficiência respiratória ele está respondendo à terapêutica, né? E se ele tem condições de redução dos parâmetros de ventilação. A gente começa a entender, e existem até scores que usam e acrescentam ultrassom, né, que a gente quantifica áreas de edema pulmonar que ainda são residuais, áreas que onde o pulmão não ventila, o diafragma movimentando, né, tem toda uma ultrassom cinesiológico que a gente usa nessa parte. Então, voltando lá para os momentos do paciente, cada momento a gente vai usar as ferramentas de uma forma diferente, cada momento a gente vai raciocinar de forma diferente. Isso é a magia da terapia intensiva. Não é lá. É gostoso entubar, saber entubar e fazer isso de forma bem feita é muito gostoso, é muito recompensador você passar acesso venoso, guiado, fazer os procedimentos. Porém, você salva uma vida quando você olha e entende todo o processo de doença daquele doente de forma diferenciada, dia após dia, tanto clinicamente quanto com os exames complementares que a gente usa. E a insuficiência respiratória é peculiar, é o ponto, a ventilação mecânica e o acometimento, a causa respiratória para a disfunção orgânica, como admissão em UTI, é um dos pontos que mais fazem o doente ser grave, acrescentam gravidade, acrescentam morbidade, acrescentam dias de UTI. A mortalidade desses pacientes que têm o pulmão como um órgão de doença crítica, eles morrem mais, entendeu? São doentes que sofrem mais. Então, é um ponto importante, né? Porque às vezes a gente perde o ponto, né? Perde a oportunidade, ou perde horas ou dias não olhando para o doente dessa forma, entendeu? Desde a chegada dele, obviamente. Sinais de choque, a gente já citou alguns, né? Mas a gente vai sempre usar sinais e sintomas, né? O paciente, a maioria dos sinais e sintomas de choque, sintomas principalmente são pouco sensíveis e pouco específicos, exceto por, né, a gente sabe já, os sinais de choque são pele fria, pegajosa, perfusão diminuída, mas os que têm na literatura um impacto em mortalidade, que podem alguns deles serem usados até para a gente avaliar a resposta ao tratamento, são o Mottling Score, o tempo de enchimento capilar, que existe uma variabilidade técnica, mas a gente vai falar e vai ensinar, o tempo de enchimento pré e pós ressuscitação hemodinâmica, ele tem uma correlação com lactato e mortalidade. Então, é um dado do exame físico, né, que é muito fácil de fazer e muito importante para o doente. Então, a gente tem que realmente tirar o lençol e olhar, porque às vezes o paciente tem que estar com levedo e está coberto. A gente não olha, a gente não vê, não pode deixar perder isso aí, entendeu? Diurese é capcioso, é um dado que pode ter influência da insuficiência renal, outras influências como a sondagem, né, alterações pós-renais que podem falsear e a gente não pode usar a diurese como único sinal, mas é um sinal. Logicamente que a diurese, a priori, pragmaticamente, ela é um resultado da filtração glomerular e da perfusão do rim, né? Medidas não invasivas e invasivas da PA, isso a gente vai falar muito, por incrível que pareça. Mas a gente vai falar de como aferir pressão arterial, eu aprendi no primeiro ano de faculdade isso aí, não quero saber disso. Gente, quais são as limitações, qual paciente eu transiciono da PA não invasiva, né, do aparelho, do esfigmo lá, ou daquele automático que a gente tem no leito de UTI, mas ainda pela não invasiva, transiciono para PA invasiva, pressão arterial invasiva com catéter, né, funciona a artéria, coloco um catéter lá dentro. Que tipo de catéter usar? Qual o melhor sítio de aferição e e como eu trabalho com os outros sítios quando eu não tenho o melhor sítio funcionado? Né? Como calibrar, como dampear e como calibrar o sistema da pressão arterial. Isso não é só vital para você salvar o doente. Se você fizer errado isso aí, você vai ver um valor de pressão arterial totalmente errado, não é real.
Como, gente, cai na prova de título de especialista de terapia intensiva. A minha prova teve, ó, coloca aí como é que faz a punção quais são, pediram para eu descrever a técnica de punção da artéria, qual era o melhor vaso para ser puncionado e calibrar, como que eu calibro o sistema de pressão não de pressão invasiva, né, que vai um cuff, tem todo um sistema pressurizado, tem um sensor que faz a aferição da medida. Então, isso tudo é importante e vai ter na nossa pós práticas disso, a gente fixar mesmo. Tem teoria e prática também. Aqui o Motley Score, que é o Livedo, né? O nosso Livedo, Motley é a palavra em inglês, né? Esse estudo é fantástico, porque ele mostrou um sinal que o doente oferece para a gente, é barato, eu não gasto um centavo para fazer esse exame. E ele tem uma correlação estatística linear com mortalidade e com lactato, coisas que eu gasto dinheiro. Então, deixar de ter a oportunidade de ver isso, né? E você só vai ver isso aí se você examinar corretamente o doente, perde-se muito, entendeu? O tempo de enchimento, como a gente já falou, correlaciona com a mortalidade, com o lactato sérico, e pode ser usado, a melhora do enchimento capilar pode ser usado como um critério de ressuscitação. Você está em uma área remota, não tem nada, não tem nem ambulância, não tem aquele hospital da desgraça, da discórdia, entendeu? Tem maca, monitorzinho mequetrefe, né? A enfermeira te xingando, faz alguma coisa, você, paciente chocado, dá soro para o doente, melhorou o enchimento capilar, já fala para Deus, obrigado, senhor, entendeu? Deu certo, alguma coisa deu certo, entendeu? Isso é muito importante. Os protocolos de POCUS. Esse protocolo foi feito por nós. É um protocolo que une diversos protocolos. Porque o que todo mundo que faz curso de POCUS acaba falando, mas doutor, tem 1000 protocolos. Tem o Rush, tem o Blue, tem o Fate, o FAUS. Qual que eu uso e em que situação eu uso e como eu uso? Eu uso 50 janelas pulmonares ou 8 ou 6, como tem o Blue. Então, eu criei esse protocolo é meio que uma mistureba de todos eles, né? Seguindo o ABCDE do ACLS. Como é o ACLS, né? Para quem não, acho que a Ana e a Rita, que não são da área da saúde, a gente tem muito protocolinho ABCDE, que é tipo, ó, você não pode sair do A se você não resolver o A. Vai para o B, resolve o B. Não pode pular a etapa, entendeu? E aqui é exatamente isso. Em tudo na medicina de emergência e de UTI, quando, quando a gente vai avaliar uma intercorrência, a questão é o que está acontecendo com esse doente, por que, que esse paciente aumentou a frequência respiratória, por que, que esse paciente está chocado, por que, que ele está desconfortável na ventilação, porque e quando a gente vai examinar o doente ou passar o ultrassom no doente, essa pergunta não pode sair da cabeça nossa, senão a gente se distrai e começa a ver outras coisas, entendeu? E é exatamente o que é o A. O A, que é a pergunta. Essa pergunta ela vai transitar todo o protocolo, transitar o B, transitar o C, o D e o E, e a gente vai responder essa pergunta. No final, no D, a gente entende, aqui no caso é um protocolo de choque, né? Eu tenho aqui, qual o motivo desse paciente estar chocado? No B, eu vou entender se é um choque associado a um pulmão com edema ou sem edema. Isso já divide joio do trigo, já. No C, que é a avaliação cardíaca, eu vou entender se tem falência de bomba, se tem falência de bomba direita, ou seja, a bomba é o coração, né, o ventrículo, se tem alguma alteração, se tem líquido livre na cavidade, sangramento, se a aorta tem aneurisma roto de aorta. Vou entender o tipo de síndrome, né? Eu estou olhando aqui não para a doença, infarto, mas pelo choque cardiogênico que ele provoca. E vou propor uma medida, que é no E. Quando eu proponho a medida, eu volto aqui. Pergunto de novo: esse paciente foi ressuscitado? Melhorou o pulmão dele? A bomba que estava ruim melhorou? Entendeu? Esse protocolo ele é feito para isso. E na medicina toda, não só no POCUS, a gente não pode esquecer da pergunta primordial. Aqui no POCUS, como a gente vê, ó, aqui eu divido uma. Acho que até o Maurício já falou um pouquinho disso aqui. Olha como é interessante. Essa foto aqui é de um artigo de 2004 sobre síndrome da angústia respiratória
aguda. É a mesma síndrome que o Covid dá, só que não, na época era se falava em outras patologias. Depois veio o Covid, né? O Covid foi uma doença que aumentou muito a prevalência e veio com o nome de SDRAG, né? Que é Síndrome Respiratória Aguda Grave. Aqui a gente tem um esquema, né? Um desenho esquemático de um alvéolo sadio e um alvéolo edemaciado, cheio de lesão, inflamado. E aqui a gente vê claramente a diferença do ultrassom de um outro, de um lado de outro. Ó, como é peculiar esse slide. Porque antes, gente, desse alvéolo estar tomado, como ele está aqui, ó, dentro do alvéolo, cheio de líquido inflamado, o interstício vai estar. E o que é peculiar no POCUS é que a gente vê aqui, gente, quando eu ausculto o pulmão do paciente com edema pulmonar ainda no interstício, eu não ausculto nada. Só que o ultrassom já mostra edema, já mostra essa alteração. Então, olha o valor que isso tem, gente. Se a gente encostar na triagem no pronto-socorro, se a gente for, esse paciente estava para estubar, aí ele ficou hipertenso, começou a ficar desconfortável, dessaturou. Eu sei que ele não tinha edema, ou seja, o pulmão dele era desse jeito aqui. E agora está desse jeito aqui, eu entendo, não precisa de mais nada, a conduta está feita, já está direcionado o tratamento desse paciente. O que eu preciso fazer para ele ficar confortável de novo, entendeu? O ultrassom hoje sofre a transição que o próprio Lenec, há 200 anos atrás, passou quando ele descobriu o estetoscópio. Até o Lenec falar, colocar, né, que a ausculta de sons pulmonares e cardíacos poderia contribuir para o exame clínico, a gente tinha percussão só, que é horrível, gente. Percussão hoje, assim, é muito pouca doença, a gente para percutir, porque você precisa ter uma prática diferenciada, né? Você precisa ter um ambiente extremamente silencioso, que não é o caso do UTI de uma emergência. E o Lenec fez o estetoscópio dele, logicamente que não é o estetoscópio que a gente está acostumado hoje, né? Teve uma transição. E ele foi chamado de louco na época, assim como hoje, até tempo atrás, eu era chamado de doido quando eu pedi o ultrassom para levar para emergência. Falei, mas o que você vai fazer com esse negócio lá na emergência com o paciente ruim, entendeu? Então, gente, a gente vive a mesma era, a mesma transição que Laennec tinha lá com o esteto, hoje com o ultrassom, entendeu? E a gente não pode parar, a gente tem que usar as ferramentas que a medicina tá, e é da radiologia, o ultrassom, não é só da radiologia. O ultrassom ele é da medicina, o eletrocardiograma é da medicina, a gente pode usar para outras coisas. E deve usar, deve inovar, deve fazer tudo isso, entendeu? Então tem essa história e eu acho que eu gosto de falar dos grandes nomes da medicina. Então, quando a gente for falar alguma doença, alguma histórico, alguma coisa que teve uma obra de alguém que foi muito impactante, eu gosto de dar uma aulinha sobre quem foi Laennec, o que ele inventou, qual foi a transição, qual foi a história do exame físico, uma coisa introdutória, entendeu? Para a gente ter cultura e quando a gente vê isso aqui, a gente respeita muito mais o que a gente usa hoje, né? Sabendo que é como o Clóvis de Barros fala, né? Eu não consigo praticar, o cara inventou o negócio, o cara raciocinou, inovou, inventou o aparelho e você tem dificuldade para usar, né? Tem que ser resiliente com isso, gente. Isso ajuda a gente, essa resiliência de lá, não, vou conseguir esse negócio aqui, eu vou fazer, entendeu? E aqui o ultrassom, que a gente já falou, aqui como o POCUS inovou o nosso exame físico, né? No caso de uma pneumonia, a sensibilidade entre exame físico, raio-x e POCUS, ó, gente, é nítido o aumento da sensibilidade e da especificidade dos métodos, né? Realmente o exame físico é ruim. Porque disputar com o ultrassom que vê, né? A gente consegue ver dentro da pessoa em escalas de cinza o que está ocorrendo, né? Então não dá realmente para disputar. Porém, o que na UTI é um agravo do exame físico é porque é um ambiente muito ruidoso, né? Tem muita ruído de alarme, ruído de pessoas, ruído de máquina. É um ambiente
que transita muita gente, né? Esse ruído assim atrapalha muito a ausculta. A ausculta do paciente pulmonar, por exemplo, ou cardíaca, tem um impacto muito pequeno na UTI, assim, com relação a mudar muito a conduta, a não ser que seja muito grosseira a alteração, entendeu? E muito grosseira de um dia para o outro para a gente entender. Então, realmente a gente precisa, e é muito bom, muito boa a inovação e a colocação do ultrassom na nossa prática. Aqui para edema pulmonar, isso é drástico, né? Você vê que até o raio-x perde bastante, né? De 64 de sensibilidade do exame físico para 63, né? E aqui o exame físico até ganha do raio-x. E realmente é muito irrisório as alterações que a gente vê. E é o que eu falei daquele paciente lá. O paciente chegou no pronto-socorro comigo, estava cansado, a ausculta normal, passei o ultrassom, esse ultrassom aqui é o do paciente, cheio de edema. Por quê? Eu só vou ter alteração do exame físico do raio-x quando ele inunda o alvéolo. Quando ele inunda o alvéolo, o paciente já não aguenta mais. O interstício pulmonar, que é a arquitetura pulmonar, no exame físico a gente não vê alteração, só o ultrassom que vê. E aqui para grandes derrames, né? O que o ultrassom ganha muito aqui, que em derrames iniciais e pequenos, né, a gente consegue já detectar. Isso é muito importante quando o paciente lá, com ciência respiratória, foi entubado, está lá na terapia intensiva, a gente começa a retirar parâmetro, começa a acordar o doente, gasometria está ok, quando a gente vê um ultrassom, esse aqui, um lago cheio de líquido. Não dá para tentar estubar um paciente com tanto líquido e pulmão todo retraído aqui, né? A chance desse paciente falhar a extubação é muito grande, tem que resolver esse problema aí. E aqui da ausculta cardíaca, né, que a gente vai avaliar na pós, o impacto do exame físico e do ultrassom. A gente vai falar disso tudo. O cuidado do ultrassom, a gente também consegue individualizar os momentos do paciente. Eu vou de parâmetros hemodinâmicos mais pragmáticos, mais qualitativos no atendimento inicial, na fase de salvamento. Quando eu transiciono já para uma fase de otimização, estabilização, eu vou associar medidas quantitativas que vão me dar um ajuste fino. Falar, Rodolfo, não dá mais soro para esse paciente, ele vai se beneficiar só de droga vasoativa, ou chega, o tanque está cheio, ele não tolera mais volume, mais soro, né? E até fases de descalonamento, quando eu vejo que o paciente está realmente hipervolêmico e propõe uma retirada ou terapia com diurético. Eu consigo avaliar onde o tipo de complacência cardíaca e localizar ele na curva de Frank-Starling, que é Frank-Starling é um nome são dois nomes que a gente vê no primeiro ano de faculdade. E hoje, à beira-leito da UTI, a gente aplica as diretrizes de Frank-Starling e coloca o doente, esse paciente tem baixa complacência, ele não vai tolerar volume. Você pode até achar que ele precisa, pode, mas ele não tolera, então tem que ter, tem que mexer, mudar a conduta, né, moldar a nossa conduta através disso. E aqui avaliações hemodinâmicas de enchimento, pressões de enchimento de câmaras esquerdas, no caso, e tem também de câmaras direitas. Né? Um exemplo clássico de como o exame físico é pobre, né? Um paciente com tamponamento cardíaco, a gente fala, né, a tríade de Beck, da literatura, onde eu tenho hipofonese de Bulhas, estase jugular, hipotensão, a famosa tríade de Beck. O paciente tem isso, ele está tamponado. Porém, paciente vítima de politrauma, que já teve perda sanguínea, está hipotenso, ele não vai ter estase jugular, porque ele está hipovolêmico também. Como é que você avalia hipofonese de Bulha numa sala de trauma, gente? Um monte de gente falando, um monte de bomba de infusão apitando, ventilador mecânico apitando, uma bagunça. Não dá para confiar no exame, entendeu? E a hipotensão não é o principal sintoma assim, a gente vai aprender na pós que a hipotensão a gente tem que ter alguns cuidados quando a gente fala. Lógico que o choque ele vai acabar sendo definido depois, não definido fisiopatologicamente, mas definido clinicamente como um paciente que vai cursar inevitavelmente para hipotensão se a gente não tratar. Mas estatisticamente, no tamponamento cardíaco, a gente não tem todos os pacientes com tamponamento clínico e confirmado pelo eco com a pressão
muito menor do que 90 de sistólica. E a gente guarda proporções, cada um tem uma pressão arterial. É difícil da gente bater o martelo, né? Mas a maioria dos pacientes não fazem hipotensão, de fato. Só que você pega o ultrassom e coloca lá, a gente vê, gente, ó, aqui, ó, o coração nadando em líquido, né? Toda essa região que a gente chama de anecoica, que é escura aqui, é líquido, né? A gente compara até com o líquido que está dentro do coração, que é o sangue. Isso aqui pode ser sangue, pode ser líquido, e a gente vê, a gente vai aprender na pós como identificar sinais ecocardiográficos de tamponamento, porque derrame pericárdico é uma coisa, tamponamento é outra. Tamponamento é a repercussão hemodinâmica, né? E a gente vê aqui, né, um swimming heart, que a gente chama, um coração nadando em líquido e, obviamente, tamponado. Tem vários sinais aqui de tamponamento, né? Ó, como o teto do átrio, ele desaba aqui, né? Como eu tenho colabamento diastólico ventricular direito, isso é um sinal muito específico de tamponamento. E, logicamente, tem outros sinais que a gente avalia com Doppler e tudo, né? Então, isso aqui você faz em 5 segundos. Não, é muito mais rápido que você tentar ver a hipofonese de bulha, muito mais rápido que você tentar virar o pescoço doente, ver, ó, você acha, tem que chamar o Anny, vem aqui, você acha que tem estase mesmo? Não estou vendo, então tô em dúvida, entendeu? Põe lá o ultrassom, isso aqui nem precisa saber fazer ultrassom muito bem para ver um treco desse, entendeu? Aí você já define a conduta, se o paciente está chocado por causa disso, mete a agulha lá, drena esse pericárdio e salva a vida do doente. Rápido, entendeu? Já teve um paciente que eu vi, acho que eu falei em uma das aulas. Doutor, eu estou desmaiando, não estou aguentando, se eu faço muito esforço eu desmaio. Outro dia eu levantei da cadeira, já fiquei tonto e desmaiei. Ele sentou na triagem lá que a gente faz o Manchester, a classificação de risco, eu estava lá, peguei o ultrassom na bolsa, coloquei no pulmão, o pulmãozinho estava até que seco, não sei o que, tinha um edemazinho na base. Quando eu olho o coração do cidadão, mais ou menos um negócio desse aqui. Eu já deitei ele na maca, já levei para emergência e falou, tem que chamar a cirurgia cardíaca, tem que drenar esse pericárdio aqui. Em 5 segundos você define o que o doente tem e como ele vai. Já acabou, não fazia sentido nem pedir exame laboratorial quase para ele, porque já tinha a definição do problema dele. Protocolos de hipervolemia, né, de avaliação de excesso de volume, a gente vai falar disso também. Mas, gente, não é só de técnica que o médico vive, né? A gente não pode ser aí um maluco muito instruído, a gente tem que ser, né? A instrução tem que seguir a nossa sanidade, a gente tem que ter habilidades de comunicação. E muitas vezes, não, eu já várias vezes, o paciente já foi mal tratado em vários serviços, recebeu porta na cara em outros 2 serviços, entendeu? Equipes que foram rudes com o paciente. Quando ele chega para você, ele já chega dando uma voadora na porta com o tijolo na mão, entendeu? A gente tem que ter, ó, isso aqui, o que Marshall Rosenberg fez com esse livro aqui foi inovar esse tipo de abordagem. E a gente, lógico, o contexto que Marshall escreveu esse livro é um contexto de negociação com terroristas israelenses. Isso foi a profissão dele, entendeu? Só que isso está no mundo corporativo hoje, porque o povo estava se matando, gente. Entendeu? Aqui a gente aprende a como usar a empatia e quão poderosa a empatia é. Entendeu? Eu recomendo esse livro e a gente vai ter um curso dentro da pós, um mini curso de comunicação não violenta dentro da pós. Eu amo esse assunto, adoro. Depois que isso aí, que eu coloquei isso na minha vida, eu olhei aquele doente agressivo de uma forma diferente. E hoje, logicamente que é difícil calçar o sapato dos outros, né? Um sapato meu pode estar folgado para os outros, né? É ruim para mim, mas tentar isso é importante, entendeu? Então a gente vai ter isso na pós. A empatia, é isso que eu falei agora. Calçar o sapato alheio, a gente não é porque a gente se coloca momentaneamente no lugar da pessoa que a gente vai entender tudo e a gente vai saber fazer tudo lidar bem com o doente, entendeu? Tem que tomar muito cuidado, né? Mas a tentativa já é válida, né? Mas a tentativa bem consciente, né? A figura de estudo, né? Eu acho que a maioria desses sapatos aí, a não ser que tenha uma aranha dentro, vai ser confortável para essa criança, vai ser até divertido, mas
para outra pessoa, não. Entendeu? Para a pessoa que está incomodada, que está com um problema, talvez não. E ouvir. Esse cara aqui também, outro fantástico, o Otto Scharmer, ele criou níveis de ausculta, que vão desde aquele download que a gente faz, né? Quando eu vou lá, convido a Anne para debater uma coisa, mas eu assim, ó, essa conversa vai ter que terminar com com a minha opinião, é isso, entendeu? Eu não abro mão disso. Nem a opinião sua, nem assim, o desfecho da conversa já está certo na minha cabeça. Vai desde uma conversa desse jeito até uma conversa com uma empatia maior, né? Uma conversa mais cerebral, onde, ó, vamos ouvir o cara, não sei o quê. Depois tem aquela conversa onde você realmente se coloca, né, com o coração, tenta realmente vestir o sapato do doente, com cautela, lógico. E o último nível de escuta, que é o mais, assim, é o verdadeiro, é quando você abre mão da sua vontade. Você não quer, assim, você deixa de ter aquela desejo, né, do desfecho. Muito interessante ler esse livro e a gente vai trabalhar, né? A gente pode até, eu pensei em chamar psicóloga para também, na pós, dar uma visão de um outro profissional que lida com isso, com escuta, né? Para a gente ter insights, né? Fazer algumas dinâmicas na pós para que isso seja bem entendido, né? E entre outros assuntos, né? Que se a gente ficar aqui falando de habilidades não técnicas, a gente vai longe, né, gente? É o bom senso, dar insights de Descartes que eu li e gostei muito do discurso, do método, quando ele fala que o bom senso, né, que você fala, nossa, a gente admira no começo da faculdade aquele professor nosso que está lá atendendo, fala, pô, como esse cara toma decisão desse jeito, né? Como esse cara, ele buscou as informações certinhas no quadro do doente, na história, e fechou o diagnóstico. Olha que coisa boa, olha que bom senso que o cara tem. Gente, o bom senso é proporcional ao raio do nosso conhecimento e, lógico, né? Ao raio da nossa sanidade também. Não dá para ser só técnico, mas é exatamente isso. Conforme a gente estuda, conforme a gente aplica, e não é só técnico, não é só estudo, é estudo com aplicação, estudo com prática, com simulação. E hoje a gente tem simulação realística e vai fazer a gente sair com um bom senso diferenciado dessa coisa, entendeu? Entender muito mais sobre pessoas, sobre a diferença de opinião e cultura, que muitas vezes a gente vai entrar num serviço, num hospital, vai ter que lidar com equipes diferentes, entendeu? Muitas vezes a gente sai um pouquinho da visão assistencial e começa a fazer um pouquinho de gestão, né? Escala, muitos intensivistas partem para a gestão, a gente vai falar, vai ter um módulo de gestão também. Sobre liderança, como resolver problemas, né? E aí tem ferramentas que a gente já cita aqui, como Ishikawa, como modelo, como a gente produzir ações que melhoram a nossa assistência, ou melhora a nossa gestão, né? Então, ou a gestão de equipes, ou a sua própria gestão, né? Eu costumo, ultimamente, aí, nos últimos 5 a 10 anos, trazer muita coisa do corporativo que funciona muito bem, né? Os métodos Kaizen, 5S, metodologia, o Lean, Six Sigma, né? A gente implantou Lean nas emergências, Lean nas UTIs, recentemente em outros serviços. Isso funciona muito porque o negócio ele melhora o resultado e diminui erro. É o que a gente quer na medicina, é exatamente o que a gente quer, né? A noção de custo em medicina intensiva, a gente vai falar um pouquinho disso também. A identificação e o perfilamento profissional, porque a gente tem que entender com quem a gente trabalha, como a gente fala com cada um. Tem gente que a gente tem que berrar, gente. E ele quer que você faça isso. Tem gente que não, tem que ser mais carinhoso, né? Então, tem vários tipos de personalidade, um pouquinho, a gente entender um pouquinho disso é interessante para a gente se dar bem, a gente conseguir, porque não adianta eu saber o protocolo da CLS, mas virar uma bagunça minha parada, meu time de parada, entendeu? E eu entender quem vai se destacar, em qual função e como eu converso com essa pessoa é muito importante. E os tipos de erros, né? Que ultimamente são erros, não são erros mais, são resultados indesejados, para falar que a pessoa errou. E falar muito do que a aviação trouxe para a medicina. Na UTI tem muito bundle de aviação.
Até o próprio Fast Hug, que é o nosso o Fast Hug, que é uma mnemônica de um abraço rápido, né? Fast Hug. Só que é uma mnemônica que guarda o F de feeding, de alimentação, o A de analgesia, o S de sedação, o T de tromboprofilaxia, o H de head, né, de leito, cabeceira elevada, o U de úlceras e o G de ajuste glicêmico. São, são dados que a gente tem que ver no doente todo dia, entendeu? Isso veio da aviação, de todo o critério que um piloto tem, né, de ajustes para que um avião decole, e meio que o artigo falou, para que o nosso paciente decole também, a gente tem que fazer esse tipo de prática, entendeu? Então é muito legal isso, né? Até a teoria do queijo suíço, que é a teoria dos desastres, né? Na medicina a gente tem também, é difícil a gente falar quando tem um desfecho muito ruim na terapia intensiva, que foi só uma pessoa que foi ocupada por aquilo, foi só aquele soro, aquela medicação que provocou aquilo. Tem uma série de erros, né, que alinhados vão causar o desastre aí para a gente, né? Então, basicamente, com habilidades técnicas, com habilidades não técnicas, a gente tem que chegar no diagnóstico sindrômico com menos erro possível. Entender que um paciente é diferente do outro e cada paciente pode estar num estágio da doença. A gente não pode tratar com receitinha de bolo, né? Para a gente ser bons resolvedores de problemas, né? Ou seja, sermos bons líderes de plantão ou de equipes, né? O processo te fere, mas o propósito sempre te cura. Essa é uma frase eu acho que do maior coach do planeta, que é Jesus, né? Então, a gente tem, nem sempre o processo vai ser tão bonitinho, tão gostosinho, né? A própria residência médica já não, já fala isso para a gente, né? O processo às vezes é muito doloroso, a gente abre mão de algumas coisas para que isso ocorra, mas quando a gente consegue aquilo, quando a gente intuba legal um paciente, quando a gente consegue ter um relacionamento bom com a equipe, quando a gente atende uma parada de forma harmônica, com certeza isso é a cura de qualquer sofrimento que a gente teve no processo. É isso que eu tenho para falar, gente. Espero que eu tenha dado insights de como vai ser a pós, né? Hoje eu quis trazer um pouquinho mais de habilidades não técnicas, né? Que eu estava ansioso para que os alunos e vocês tivessem contato com a proposta que eu tinha para habilidades não técnicas, entende? Porque isso vai fazer a diferença do nosso aluno, e não existe, não é toda pós que tem esse tipo de abordagem, entendeu? Por isso da carga horária um pouco maior do que o habitual, né? É difícil da gente lidar com toda essa informação e treinar esse pessoal para tudo isso num tempo diminuto, né? Isso aí, gente. Uau! Eu não sei vocês que estão aí no chat, mas eu fiquei aqui, juro, olha, eu não sou da área, tá? Minha formação é em direito, mas eu fiquei aqui, doutor Rodolfo, eu quero fazer esse módulo. Esse último módulo aqui de gestão de pessoas e negócios, eu quero fazer. Eu fiquei assim, ó, grudada e quero saber todas essas ferramentas. E até Ah, a Rita está legal. aqui junto, porque a gente fala muito sobre isso, né? Na educação superior, na educação como um todo, né? Sim. E acho que vocês têm a parte técnica aí que vocês conversaram, né? Mas essa última parte, né, doutor Rodolfo, acho que isso vem porque você está no dia a dia, né, dos ambientes, você lidera equipes, mas a gente vê que a soft skill, ela faz a diferença naquele profissional que está na atuação, né? Eu tenho familiares que também são da área médica e a gente vê quando você tem um que tem um diferencial em relação a entender essa questão do paciente, da equipe, do próprio relacionamento, né? Você vê que isso faz uma diferença na vida pessoal e profissional, né? Sim. Desse médico. Muito bom. Eu tô adorando. Tem tempo já que eu estudo isso aí. Desde a comunicação não violenta, eu amei. Fiz vários cursos, né, disso.
recomendo a leitura daquele livro Eu lá. também, eu também fiz mediação, né? Então eu tenho um pezinho ali na comunicação também. Eu amo mediação, então acho que a gente está junto aí Nossa, e nesse. não é uma delícia você entender com a pessoa de uma forma tão boa, tão gostosa, assim, né? Numa situação tão ruim, porque na maioria das vezes você vai usar numa situação boa, tem o estresse, tem tudo lá, e, né? E você realmente é muito é recompensador isso, né? Ainda mais nessa situação que vocês vivem, né, doutor Rodolfo, que eu acho que também é um pouco o objetivo dessa pós em medicina intensiva, que são situações complexas, né, que não são situações em que você vai chegar com o paciente ou com a família, sentar no consultório, né, são situações às vezes extremas e que você também lida com todo esse lado emocional, né, do paciente, da família, desse contexto. E quando a gente analisa prontuários de pacientes que processaram médicos, o relacionamento foi o pivô para abrir a ação, o estupim. Então não tem como não dar isso na faculdade de medicina hoje. Não tem, entendeu? Olha aqui, ó, a Júlia colocando aqui, hein, pra gente, ó, a habilidade social é a última coisa que aprendemos na faculdade, super importante. Ela coloca aqui que deveria ser uma das primeiras coisas a serem aprendidas, né, Júlia? É verdade, você tem razão. Tem que caminhar junto, né? Todo momento tem que ter um insight não técnico junto com um insight técnico, né? Não, é complicado. E tinha, eu queria já deixar um convite, tá, doutor Rodolfo? Eu acho que a gente podia fazer um tema só dessa última parte. Que eu Vamos. garanto que a gente vai ter, assim, muita gente interessada, que para falar não só dessa parte técnica, mas eu acho que essa parte comportamental, né, que é tão importante para os médicos e para todos aqueles que interagem na equipe de saúde, né? Ó, eu vou arriscar que, Anny, se a gente sentar, dá uma outra pós isso, viu? É, legal. E é bem importante, gente. Nós estamos falando de um tratamento humanizado, nós estamos falando de olhar para o paciente como pessoa, com uma história de vida, com uma família, e isso é muito importante, né? Ele é um outro olhar que tem a ver com essas novas competências que precisam ser trabalhadas. Elas não são inatas, né? Então, Sim, é o amor de alguém, né? Um ser humano, né? Não é tão simples assim, né? é muito bacana, também fiquei encantada, doutor Rodolfo. Parabéns, Obrigado, obrigado. muito bom mesmo. Hoje o Mas encontro eu fiz foi com muito bem carinho essa aula, legal. viu? Foi especial. Eu nunca dei essa aula desse jeito assim, não. Senti, foi ótimo. Ele estava inspirado hoje, gente. Ó, estamos ainda com 12 participantes aqui, então deixa o convite. Quem quiser fazer sua pergunta no chat ou consideração, Júlia já fez aqui para gente. Ou para aqueles que quiserem depois rever essa live também, para quem não conseguiu assistir hoje com a gente. Isso vai estar no canal oficial da Unifenas, no nosso YouTube. Então, compartilhem, conversem com seus colegas, tragam outros temas relevantes, conseguem conversar também com a gente, com o Dr. Rodolfo. Já deixo o convite para amanhã, para a nossa live de telemedicina. Na quinta-feira, doutor Maurício Rouco, que está por aí, acho que vi ele aqui hoje também. Ele vai falar um pouquinho sobre emergência. E vou deixar o convite aqui. Quem tiver interesse depois, siga a gente lá nos canais da Unifenas. Quem sabe a gente não vira uma outra live sobre essa, né, doutor Rodolfo? E a gente anuncia aqui para Sim. vocês. Pessoal, muito obrigada. Boa noite. Rita, boa noite. Doutor Rodolfo, parabéns. Boa noite mais uma vez. Muito obrigada por estar Obrigadão, aqui viu? com a gente. Obrigada a todos, uma boa noite. Hello, tchau, tchau.